E fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quarta-feira o Corinthians volta a jogar, temos aí Corinthians e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, é a quinta rodada do Brasileirão, o Corinthians que inicia a rodada no G4, então uma vitória aí nos garante no G4 e dependendo dos outros resultados, quem sabe o Corinthians possa pular aí para um segundo ou até um primeiro lugar, quem sabe, né? Enfim, então é muito importante uma vitória nessa quarta-feira na Neoquímica Arena. E para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o Coritiba. E tá aí o possível time com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André Luiz, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Vitinho e Memphis Depay, tá? Bom, algumas dúvidas, né, dessa escalação aí nós temos, que é o seguinte: o Ranielli estava no departamento médico, então a presença dele no jogo é uma incógnita, né? E o Alan parece que estava com um problema no ombro, não é? O Alan. Enfim, então pode jogar o Charles aí no time, tá? Pode ser o Charles o titular. O Carrijo também, pelo que eu vi, o Carrijo não tem nada, então pode ter uma chance aí o Carrijo no time. No ataque, o Yuri Alberto e o Caio César podem ser relacionados, tá? Mas não sei se o Yuri tem condições de começar jogando. Talvez comece do banco de reservas, enfim. Aí contra o Santos, que é o próximo jogo, aí talvez o Yuri já esteja apto para começar jogando, né? Dessa vez eu não sei, por isso eu acho que a escalação terá Vitinho e Memphis Depay no ataque, tá? Mas enfim, é isso, essa é a possível escalação. Uma coisa que eu erro toda hora, mas enfim, tá aí. Agora vamos ver o retrospecto, tá? Do confronto. E tá aqui. Temos na história 62 jogos entre Corinthians e Coritiba. E o Corinthians tem 33 vitórias, o Coritiba tem 16 e também temos 13 empates, tá? Então o Corinthians tem mais que o dobro aí do número de vitórias contra esse adversário, né? O Coritiba é um freguesaço do Corinthians. Continuando, Corinthians e Coritiba por estádios. Na Neoquímica Arena já foram 7 jogos, temos 6 vitórias do Corinthians e 1 empate. Pois é, o Coritiba ainda não conseguiu nos derrotar em Itaquera, né? E o único empate lá entre Corinthians e Coritiba foi justamente no primeiro jogo entre eles, em Itaquera, lá em 2014, um 2-2, né? E aí depois disso, Corinthians e Coritiba na Arena é só vitória do Corinthians, tá? Então o Corinthians acaba com o Coritiba todas as vezes em Itaquera, tá? Corinthians e Coritiba por campeonatos, pelo Brasileirão já foram 49 jogos, então o jogo dessa quarta será o jogo número 50 pelo Brasileirão aí entre Corinthians e Coritiba, né? E o Corinthians tem muito mais vitórias aí, 27 contra 11 do Coritiba, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. E tá aí os maiores artilheiros do Corinthians contra o Coritiba. E o maior é Paulinho, 4 gols em 4 jogos. Depois vem aí Milani e Servilho com 3 gols, né? Aí tem também na lista Yuri Alberto, Teves, Teleco, Jô, o Gil, Cleison, Marcelinho Carioca aí, todos com 2 gols, beleza? Bom, o primeiro confronto entre Corinthians e Coritiba aconteceu em 20 de abril de 41, já faz aí 85 anos, e o Corinthians perdeu por 1-0, um amistoso.
A maior goleada do Corinthians contra o Coritiba, um 7-3, em 17 de maio de 41. Pois é, um amistoso, 7-3 para o Corinthians, é a maior goleada do Timão no confronto, né? A maior sequência invicta do Coritiba, 18 jogos, e é a sequência atual, meus amigos. Pois é, de 2012 até o último jogo entre eles em 2023. É isso mesmo, o Corinthians está há vários e vários anos sem perder para o Coritiba. Pois é, o Corinthians tem aí uma sequência de 18 jogos invictos contra esse adversário, tá? E vamos ver aqui, ó, o retrospecto, olha só. Último jogo há 3 anos, né? Foi pela última rodada do Brasileirão de 23, né? O Corinthians no Couto Pereira venceu por 2-0. O último jogo em Itaquera, 3-1 pro Corinthians, também no Brasileirão de 23. Lembrando que o Coritiba tava na Série B em 24 e também em 25, tá? Aí o Coritiba ganhou a Série B do ano passado, conseguiu acesso, e aí Corinthians e Coritiba voltam a se enfrentar, né? E aí, galera, é o seguinte, o Corinthians, como eu falei, tá vários anos sem perder para o Coritiba. Aí, vamos ver os jogos aqui. Olha só, teve esse 2-2, teve esse 3-1. Em Itaquera, o Corinthians ganha direto, né? Continuando, teve muito 3-1 e 2-1 pro Corinthians em Itaquera. Inclusive, teve 2 jogos entre Corinthians e Coritiba que eu fui na arena, né? Teve 2 jogos. Eu fui no 2-1 em 2016, com gol do Wendel no final do jogo de cabeça. E eu fui no 3-1 em 2017, com 2 gols do Cleison. Pois é, eu fui nesses 2 jogos contra o Coritiba. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Vamos puxar mais. Esse aqui é o primeiro jogo entre eles em Itaquera, 2-2 em 2014. Teve esse 5-1 Corinthians no Pacaembu em 2012. E chegamos, galera. Tá aí. A última vez que o Corinthians perdeu para o Coritiba, Brasileirão 2011. Pois é, perdemos de 1-0 no Couto Pereira. É isso mesmo, o Corinthians está há 15 anos sem perder para o Coritiba. Olha só que coisa, né? E o Coritiba é um time que participa da Série A de forma corriqueira, né? Então temos 18 jogos invictos contra o Coritiba. Pois é, a última derrota em 2011, 1-0 para eles, né? No ano que a gente foi campeão brasileiro, inclusive, né? Em 2011 teve essa derrota e aí de lá pra cá o Corinthians não perdeu mais pro Coritiba, né? E não tem só vitórias no Pacaembu, na Arena, também tem vitórias no Couto Pereira. O Corinthians vai pro Couto Pereira e consegue vencer o Coritiba mesmo assim, né? Teve esse 2-1 em 2012, teve esse 1-0 em 2013, né? Vamos ver o que mais aqui. Continuando, outras vitórias do Corinthians aqui, ó. 1-0 em 2020, tá? Na época da pandemia. E tá aí, né? O último jogo, esse aqui, né? 2-0 em 2023, tá? Então o Corinthians aí há vários anos sem perder para o Coritiba. Assim, nos jogos em São Paulo, aí tá mais tempo ainda, né? Aí teria que puxar mais o retrospecto, mas juntando tudo, o Corinthians está há 15 anos sem perder para o Coritiba. Isso é muito bom, né? Esperamos que esse tabu permaneça aí para essa quarta. E é isso, galera. Vamos continuar aqui. Vamos ver detalhes do jogo. Tá aí, tá? Beleza. Beleza. Vamos ver detalhes do jogo. Eu tô no site da ESPN. E tá aí. O jogo vai ser transmitido pela TV Globo de São Paulo e pelo Premier, tá? Então vai passar aí Corinthians e Coritiba na Globo São Paulo e no Premier. Eu acho que pela Globo também deve passar em outros estados, mas enfim. Continuando, tá aqui as prováveis escalações. A ESPN tá dizendo aí, ó, que o Alan, Matheus Pereira, Ranielli estão em dúvidas.
Tão como dúvidas, no caso. O Matheus Pereira parece que já iniciou a transição, o Matheus Pereira. Então ele pode estar disponível contra o Santos, tá? O Matheus Pereira. Enfim, o Lingard, pois é, o Corinthians do nada contratou Jesse Lingard. Pois é, mas, bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Lingard não foi regularizado no BID, porque tem que chegar, acho que o visto de trabalho dele, né, para ele trabalhar aqui no Brasil. Então, para chegar toda essa documentação aí, tem que esperar para ser regularizado no BID, tá? Então, no momento que eu estou gravando, ainda não tá regularizado o Lingard, então ele não pode jogar ainda, tá? Só pode jogar depois que aparecer no BID da CBF. E o marroquino, né, o Zakaria Labiad, ele já pode jogar. Pois é, então o Labiad pode ser a novidade no banco de reservas para esse jogo aí, tá? Bom, continuando, tá aqui a provável escalação do Coritiba, que tem Pedro Rangel, Tinga, Maicon, Jaci e Bruno Melo. Bruno Melo jogou no Corinthians. Quem lembra do Bruno Melo? Pois é, horrível. O Alisson, Vini Paulista e Seba Gomes, é isso? Seba Gomes, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha, tá? O Breno Lopes que era o cara do Palmeiras, né? O Breno Lopes. E tá aí a arbitragem para Corinthians e Coritiba. O árbitro será Paulo César Zanovelli da Silva. Auxiliares Alex dos Santos e Pablo Almeida da Costa, beleza? E o VAR terá Rodrigo D'Alonso Ferreira, beleza? Então tá aí a arbitragem. Paulo César Zanovelli apita Corinthians e Coritiba, né? Outro árbitro que eu não sou muito fã, né? Enfim, mas tá aí, o Zanovelli vai ser o árbitro do jogo. E mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é o calendário do Corinthians, tá? O Corinthians que foi eliminado na semifinal do Paulista, parabéns, né? Perdeu pro Novo Horizontino 1 a 0. E aí o Corinthians ficou aí 10 dias sem jogar, tá? Eu tenho certeza que os jogadores adoraram isso, né? Claro. Se tem uma coisa que os jogadores do Corinthians adoram, é folga, né? Enfim, eles adoram folga. Então, 10 dias aí sem jogar. Então o Corinthians, assim galera, nesse mês de março, o Corinthians tem pouquíssimos jogos, tá? Porque o que acontece? Vamos pegar o Coritiba agora, domingo. Na quarta, aliás. Na quarta, Corinthians e Coritiba, 9h30 é o jogo, tá? Só pra lembrar, Corinthians e Coritiba, 9h30 é o jogo nessa quarta-feira, tá bom? Corinthians e Coritiba. Aí no domingo é o Santos na Vila Belmiro, tá? Domingo é Santos e Corinthians. Aí na outra quinta-feira vai ter Chapecoense e Corinthians em Chapecó, tá? E aí no outro domingo terá Corinthians e Flamengo em Itaquera. Então temos Coritiba nessa quarta, Santos domingo, Chapecoense na outra quinta e o Flamengo no outro domingo. Aí, meus amigos, depois do Flamengo é data FIFA. Pois é, a primeira data FIFA do ano. Aí vai parar por mais 10 dias. Aí o Corinthians só volta a jogar contra o Fluminense fora de casa, tá? Parece que no dia 1º de abril. Então, o Corinthians ficou 10 dias sem jogar nesse início de março, por causa da eliminação no Paulista. Aí no final de março vai ter mais 10 dias de folga pela pausa da data FIFA. Então, nesse mês de março, teremos 4 jogos apenas, tá? 4 jogos o Corinthians vai fazer. O que é uma coisa que os jogadores, né, devem ter adorado, né? Enfim, 4 jogos nesse mês de março, tá? E lembrando que abril vai ser bem legal, porque em abril começa a Libertadores pro Corinthians e também a Copa do Brasil. Pois é, em abril é Libertadores e Copa do Brasil que começa aí pro Corinthians. Lembrando que a Copa do Brasil já começou, tá? Mas o Corinthians inicia a Copa do Brasil
a partir da quinta fase, tá? É só na quinta fase que começa em abril, tá? Mas nesse mês de março teremos aí 4 jogos. E quantos pontos vocês acham que o Corinthians pode fazer, né? Enfim, talvez assim, vença o Curitiba, 3 pontos. Aí empata com o Santos, 4. Aí em Chapecó, eu acho que vence a Chapecoense, porque o Corinthians tem um bom histórico em Chapecó, né? Então dá pra vencer a Chapecoense. Então mais 3, chegamos a 7. Aí é o Flamengo em casa, talvez um empate. Então eu tô arriscando que o Corinthians pode conseguir 8 pontos aí, nesse mês. Aí iria pra 15, né? Tem 7 atualmente, iria pra 15. Mas enfim, né? O Corinthians tem condições de vencer todos os jogos? Tem. Time tem pra isso. O Flamengo vai ser o mais difícil? Vai. Pegar o Santos na Vila vai ser complicado? Vai. Mas time pra ganhar os 12 pontos, ganhar os 4 jogos, pra mim, time o Corinthians tem. Mas, enfim, né? Vamos ver o que acontece. Vamos pensar primeiro no Coritiba, que é o jogo nessa quarta, beleza? Então, vamos para palpites. E o meu palpite é 2-0 pro Corinthians, tá? O Corinthians é melhor e pra mim tem obrigação de vencer esse jogo, tá? Com todo respeito ao time do Coritiba. Pra mim, o Corinthians tem obrigação de ganhar. Não sei se vai jogar bem, porque os últimos jogos o Corinthians jogou mal, né? E o Corinthians tá um tempo aí sem jogar em casa, né? O último jogo, vitória contra o Bragantino, 2-0 pelo Brasileiro. Depois disso, foram 5 jogos fora de casa, né? 5 jogos fora de casa pelo Brasileiro e pelo Paulista. E agora volta para Itaquera, então vamos lá, esperamos aí uma vitória, quem sabe um bom desempenho. E é isso, galera, é isso. É meu palpite 2-0 Corinthians. Um gol do Memphis e um gol do Garro. O Memphis tá devendo. Já estamos em março. E esse cara não fez gol até agora, gente. Pelo amor de Deus. Ele é o camisa 10. Ele é o camisa 10. Não tem um gol na temporada. Até o Vitinho já marcou gol. E ele nada. Pra mim é um absurdo o Memphis chegar em março e nenhum gol marcado, gente. Pelo amor de Deus. Ele tem que ser cobrado. Então, é isso. Ele tem que marcar nessa quarta, na minha opinião. E é isso. O outro gol pra mim vai ser do Garro, tá? Então é isso, tá? É isso. Coloque aí nos comentários o palpite de vocês. O meu é 2-0 para o Corinthians, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis e vai, Corinthians!